Então, primeira coisa que você faz, ele deu 3 afirmações. Quem é que falou aí que as 3 são verdadeiras, ó? Verdadeiras. Então, já bota aqui, ó. V, V, V. Primeira coisa, eu já sei que são todas verdadeiras. Segunda coisa que eu faço, identificar os conectivos lógicos que estão presentes na questão. Aqui está o ou. Aqui, se, então. Aqui, o ou. Beleza. Leia o resto do texto. Sabendo que Marta é enfermeira. Eu vou grifar aqui, ó. Marta é enfermeira. Ele está afirmando que Marta é enfermeira. Então, se ele está afirmando, então você subentende que isso é verdadeiro, tá? A afirmação que possui um valor lógico verdadeiro é... Então, dentre essas 5 alternativas, ele quer saber qual a afirmação que está verdadeira. Eu vou fazer um detalhe nessa questão geral. Vamos fazer um detalhe. Todas as alternativas têm conectivos também, ó. Na letra A tem sim, então. Na letra B tem sim, então. Vou logo identificar nas alternativas. Na letra C tem E, na letra D tem ou, na letra E, na E tem sim, então. Beleza. Então, o que é que a gente faz? A gente tem que descobrir os valores lógicos das proposições simples, que a gente tem o global, o valor lógico da proposição composta. A gente precisa identificar cada proposiçãozinha dessas simples, que estão dentro aí das proposições compostas. Então, vamos lá. Vamos partir de onde, professor Neto? Vamos partir do que a gente tem de simples aqui, que é Marta é enfermeira. A gente sabe que Marta é enfermeira. Então, vamos lá. Onde é que tem Marta por aí? Na primeira afirmação aí tem Marta não é enfermeira. Se Marta é enfermeira, é verdadeiro. Marta não é enfermeira, necessariamente é falso. Sempre aquela ideia de oposição, de V com F. Beleza. Então já te ajuda bastante, né? Já começou ajudando, né? Aí agora a gente procura. Marta é enfermeira. Então o conectivo que está sendo utilizado aqui é o ou. Então, o ou é a disjunção exclusiva. Então, a disjunção exclusiva, olha a nossa tabela. A nossa tabela, ela diz o quê? Que é verdadeiro quando tem diferente. Então, necessariamente, essa proposição simples aqui tem que ser verdadeira. Porque a gente já sabe que aqui tem que ser verdadeiro o valor final. Então, se já tem um falso, então necessariamente o Clarice não é médica tem que ser verdadeiro. Beleza. Então é um quebra-cabeça. Você já sabe que Clarice não é médica. Aí procura Clarice. Clarice. Clarice não é médica, é verdadeiro. Aí aqui embaixo, na segunda afirmação, tem Clarice é médica. Clarice é médica. Então veja, se Clarice não é médica, é verdadeiro. Clarice é médica, tem que ser falso. Sempre essa lógica aí de oposição. Se com um não é verdadeiro, sem um não é falso, né? Beleza. E agora, Neto? Veja que é um sim então aqui nessa segunda afirmação. Como é que é o sim então? O sim então, ele só é falso quando tem o vera ficha é falsa. Então você sabe que esse início aqui tem que ser falso. Por quê, Neto? Esse antecedente, se ele fosse verdadeiro, daria V seguido de F. E V seguido de F é o vera ficha, que é falso. E a gente sabe que aqui é verdadeiro. Então, necessariamente, o início tem que ser falso. Porque se fosse verdadeiro, daria falso. Aí melava tudo. Beleza. Então, você já sabe que Douglas não é professor, é falso. Então, tem Douglas aqui na terceira afirmação. Olha o quebra-cabeça se formando. Douglas não é professor é o quê? É falso, ó. Que a gente achou acima. Que conectivo é esse, gente, aqui na terceira afirmação? É o ou. Então, vocês sabem que tem que ter na ponta da língua cada conectivo. O ou é a disjunção inclusiva. Não pode ser falso esse Paulo é diretor. Tem que ser verdadeiro, porque ele não está dizendo que isso é verdadeiro, a proposição composta. Então, precisa de pelo menos um verdadeiro para validar isso. Porque se fosse falso, seria 2 falsos e 2 falsos no ou dá falso. E para que tu achasse isso tudo, Neto? Porque agora eu achei todos os valores lógicos das proposições simples. E agora eu vou analisar as alternativas. Eu não estou focando em velocidade aqui, eu estou focando em entendimento. Então, eu vou olhar cada alternativa. Eu vou, para facilitar, já que está apertadinho aqui, eu vou pintar de azul claro tudo que é verdadeiro. Então, veja, Paulo, vou logo pintar os vermelhos, os falsos.
Marta não é enfermeira. Onde tem Marta não é enfermeira é falso, né? Que a gente tá vendo aí em cima. Então, tô pintando aqui, ó, falso. Onde tem Marta não é enfermeira é falso. Não tem mais, né? Marta não é enfermeira, né? Onde tem Douglas não é professor é falso. Ó. Douglas não é professor é falso. Você pode botar F, tá? Eu tô botando de vermelho. Onde tem Clarice é médica é falso. Ó. Clarice é médica é falso. Tá vindo daqui, ó, que eu tô vendo os falsos aqui, ó. Marta, Douglas e agora Clarice. Douglas de novo, beleza. Onde tem Douglas não é professor é falso. Onde tem Clarice é médica é falso. Eu já sei a resposta já nessa letra E aí, mas eu tô olhando tudo. Volto a dizer. Onde tem Paulo é diretor, aqui, ó, é verdadeiro. Olha Paulo, diretor, aqui, ó. Beleza. Eu esqueci de Douglas não é professor aqui, ó. Douglas não é professor, faltou aqui também, ó. Falso também. Aí Clarice não é médica, é verdadeiro, que a gente viu lá em cima. Clarice não é médica. Marta é enfermeira, é verdadeiro? É, porque Marta não é enfermeira, não é falso? Então, Marta é enfermeira, que é a oposição, é verdadeiro. Com o não é falso. Sem o não é verdadeiro. Da mesma maneira, Paulo é diretor, é verdadeiro. E Paulo não é diretor? É falso. Sem o não é verdadeiro. Com o não será falso. Então, para que eu fiz tudo isso? Porque eu quero saber qual é a alternativa correta. A única alternativa correta é a letra E. Letra E, letra E. Por quê? Porque é um sim então. O sim então, minha gente, quando tem falso, condicional falso, é sempre verdadeiro. Porque o sim então só é falso quando? Tem que saber a tabela verdade, na ponta da língua. No Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, se o sim então começou com falso, ele já é verdadeiro. Nem precisa perder tempo. Porque as outras estão erradas, professor Neto. Letra A, por exemplo. Está um verdadeiro seguido de um falso. V seguido de falso na condicional, no sim então, é o quê? Falso. Vera Fischer não é falso? Ó. Então, essa letra A está falsa. Mesma coisa. Letra B. Está outro sim então, seguido, V seguido de F. Da Vera Fischer é falsa. Por isso que é falso. Letra C, tem um I. Um I, quando tem um I verdadeiro com falso, dá o quê? Aí tem que saber na ponta da língua. É falso, porque o I, ele é exigente, ele só funciona quando tudo é verdadeiro. Ele só é verdade quando tudo é verdadeiro. E aqui é o ou. O ou, ele é falso também aqui, por quê? Porque deu falso a primeira e falsa a segunda, não foi? As duas proposições envolvidas deram falsas. Então, você tem que ser categórico, não se envolva com Paulo, com Clarice, com Marta, se envolva com a estrutura, com as tabelas. Então, se você for categórico, seguir esse passo a passo, você faz a maioria das questões. Então, por isso que a nossa única resposta correta é a letra E.